O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Parte 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo, entre aspas, quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquela que vos haja convidado venha a dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. E isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Parte 6. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim, entre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança com tipo da simplicidade de coração e diz, entre aspas, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhantemente lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer.
Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Parte 7. Disse então Jesus estas palavras, abre aspas, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Parte 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes. São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Parte 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que esses últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer. Entre aspas, se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Parte 10. Perguntar-se-á
Não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia, mas, então, que mérito teriam eles e, ademais, do que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, entre aspas, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Por favor, curta, comente e compartilhe para que o YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas. Namastê.